O Senhor é bom. Aleluia. Você já falou com o seu irmão hoje? Se não, olhe para ele, dê a paz, pergunte como ele está. Diga que ele é bem-vindo a esse lugar. Aleluia, que você o ama. Aleluia, o Senhor é bom. Amém, amados? Como é bom estarmos na casa do Senhor, para receber dele, mas também para dar a ele. Amém? Aleluia. Nessa noite, amados, nós vamos estar falando um pouco sobre os frutos do Espírito e sobre obras da carne. Amém? Aleluia. Eu queria que você que trouxe o seu caderninho, a sua caneta, e se não trouxe, pegue o seu celular, anote no seu bloquinho de notas. Pode anotar os versículos ou alguma coisa que chame a sua atenção e você queira anotar para guardar, amém? Mas é sempre bom quando você vier para um culto, você trazer algo para anotar. Porque quando você chegar em casa, eu sempre digo isso. Você pode analisar na sua Bíblia se aquilo que está sendo liberado aqui em cima realmente está dentro da palavra. Amém? Seja um cristão que analisa aquilo que você está recebendo. Amém? Aleluia. Então, amados, nós vamos estar falando sobre esse tema nessa noite. E nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. E o Ministério de Música pode sentar, que eu esqueci. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Então, nós somos novas criaturas, amém? Eu e você aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a nossa vida, ela foi transformada e nós não vivemos conforme nós vivíamos anteriormente, amém? Mas nós vivemos em um novo reino, com novas regras e com novas coisas para nós começarmos a praticar, amém? Aleluia. Eu queria que Miele abrisse lá em Efésios, no capítulo 2 e versículo 12. Efésios 2, 12. Estávamos mortos espiritualmente. Então éramos dominados pelos nossos desejos carnais. Porém hoje nós não somos mais. Amém? Nós não somos dominados por aquilo que a nossa carne quer fazer, por aquilo que a nossa mente quer pensar. Mas nós somos governados e dominados pelo Espírito Santo de Deus dentro do nosso espírito. Amém? Aleluia. E lá em Efésios 2:12 diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém? Então eu e você, nós estávamos distantes do Senhor, separados do Senhor, longe da comunhão com o Senhor. Amém? Mas houve um momento em que nós voltamos ao nosso lugar de origem. Amém? Então, quando nós estávamos perdidos, distantes, e no versículo no final diz ainda, sem esperança e sem Deus. Então, tudo aquilo que a nossa carne desejava e queria fazer, eu e você fazia. Mas hoje é praticamente diferente. Amém? Aleluia. Éramos escravos de Satanás. Tudo que o diabo dizia, faça, você fazia. Era uma ordem dele. Você era filho de Satanás e, consequentemente, escravo dele. Tudo que ele mandava você fazer, você fazia. Se o diabo dissesse, mente, você mentia. Mas hoje, se ele disser, ei, mente para tu conseguir isso, você diz, menti, eu? A palavra diz que quem mente é filho teu, Satanás. Eu fui chamado para viver na verdade. Então, hoje você tem uma escolha de obedecer a ele ou de não obedecê-lo. Você entende isso? Aleluia. Então, você não é mais escravo, amém? E eu queria que você notasse, eu não vou abrir, lá em João 8:34 diz que todo aquele que comete pecado, ele é escravo de Satanás. Todo aquele que vive na prática do pecado, ele se torna escravo do diabo. Mas você pode dizer, mas e se eu estiver na presença de Deus, aceitado Jesus e pecar? Você está se deixando ser escravo, sendo livre. Você está com liberdade, mas você se deixou ser convencido por Satanás a pecar. E quando você peca, consequentemente, você se torna escravo do diabo, mesmo sendo livre. Você entende? Mesmo você sendo livre, se você escolhe errar, você escolhe ser dominado por Satanás. E se você escolhe ser dominado por Satanás em alguma área da sua vida, consequentemente, você decidiu se afastar de Deus. Aleluia. Outra coisa, nós fomos transportados para um novo lugar. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, eu queria que Miele abrisse.
Vai falar, amados, que nós fomos transportados do império das trevas, do domínio de Satanás, para o reino do Filho do amor de Deus. Aleluia. Diz assim, ó. E ele, Jesus, né, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Então nós fomos transportados, tirados do domínio das trevas e transportados para o reino de Deus. E você sabia que quando você está em novo reino, tem novas regras e novas formas de se viver? Exemplo, nós moramos no Brasil, nós temos as nossas leis terrenas que o governo estabelece, né? A justiça estabelece. Mas se eu sair do Brasil e for para outro país, as leis que tem aqui no Brasil não vai valer nesse outro país. Se eu sair do Brasil e for para os Estados Unidos, a lei de lá é diferente da do Brasil. E se eu fizer alguma coisa lá que seja contrário à lei deles e que eu não saiba, um exemplo, vamos dizer que tem países lá fora que é legalizado o consumo das drogas, de cocaína, esse tipo de droga, né? E alguma pessoa desse país que é legalizado vai para um que não se pode ingerir essas drogas, né? Fumar. E eles não sabem. E quando chega lá, eles vão, né? E consomem esse tipo de droga. E eles são pegos pela justiça daquele país. Eles podem dizer, não, mas eu não sabia. Mas é uma lei daquele lugar. Amém? Então, eu e você, nós fomos colocados em um novo lugar. E nesse lugar tem novas regras, você sabia? Nesse lugar tem novas pepitas para você descobrir e viver nelas e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Se você quiser viver da mesma forma que você vivia quando estava no mundo, você vai permanecer servindo a Cristo, mas nunca vai crescer. Amém? Você nunca vai avançar se você estiver na presença do Senhor, mas querer viver como você vivia lá fora. Você entende isso? Aleluia! Nós fomos salvos por Jesus. Eu vou só citar o versículo e você nota aí no seu caderno, seu bloquinho de nota. Lá em João 3,16 diz que Jesus, né? Ele se entregou por mim e por você. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então eu e você temos a vida eterna porque nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós não somos mais de Satanás. Nós somos do Senhor. Somos novinhos em folha. Quando você ergueu a sua mão e aceitou Jesus, o seu passado no mundo, para ele não importa mais. É tudo novo. Quando alguém chegar até você e dizer, ô fulano, mas tu quer ser santinha agora, né? Tu virou crente, como eles falam, agora tu quer só ser santo. Você diga, pois eu sou santo. Santificado por Jesus. Separado do mundo. Amém? Aleluia. Lá em 2 Coríntios 5,17, esse eu quero que Miele abra. Vai falar, amados, que nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Então, as coisas do nosso passado, os nossos erros, eles não importam mais para Jesus quando você entrega a vida a Ele. Amém? Então, não se condene por aquilo que aconteceu. Faça igual quando Jesus perdoava alguém na Bíblia, ou curava, ou sarava, ele dizia, não peques mais. Pela tua fé você foi curado, você foi perdoado, mas não peques mais. Se você errou em algo no seu passado, Ele já te perdoou. Mas Ele diz, mas não faça de novo. Permaneça na linha que eu te coloquei. Amém? Aleluia. A nossa vida, ela tem que ser evidenciada pelo reino ao qual pertencemos. A sua vida, amado, entrega a quem você pertence. Os seus frutos entregam a quem você pertence.
A forma que você vive lá fora entrega de quem você é. Aqui na igreja, tem uma ministração, né? Na igreja todo mundo tem asas, tem aquelas auréolazinhas de anjo. Mas e lá fora? Na sua convivência dentro do seu lar? Com seu esposo, sua esposa, seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, no meio da sociedade, os seus frutos vão entregar a quem você pertence. Amém? Então, se você pertence ao Senhor, dê frutos que te entreguem que você é dele. Quando as pessoas olharem para você, eles dizem, mas rapaz, fulano é crente. Olha como ele fala. Olha a forma que ele conversa com as pessoas. Olha as palavras que ele libera na vida dos outros. Olha a forma que ele age com o patrão. Olha a honra que ele tem. Olha a forma que ele trata a esposa ou a esposa trata o marido. Os seus frutos entregam de quem você é. Aleluia. Lá em Lucas 6,44, eu não vou abrir. Fala, amados, que pelos frutos se conhece a árvore. Quando você vai procurar, né, um pé de goiaba, se você vê os frutinhos de goiabeira lá, de goiaba, mesmo que você não conheça a árvore, você diz, é goiaba. Se você for procurar num pé de manga e tem manga, você pode não conhecer o pé de manga sem os frutos. Mas quando você vê o fruto, um pé de manga. Não é isso? Então você conhece os frutos pela árvore. Aleluia. Não é aceitável estar em novo reino e viver nas práticas do velho. Amém? O Senhor, Ele não pode te mudar a pulso. Você tem um livre-arbítrio, você sabia disso? Você tem a escolha. Você vai escolher o que quer fazer. O Senhor, Ele não pode te mudar. Muda! Eu não me agrado disso na tua vida. Muda agora. Agora. Não, amado. Ele fala no seu interior e você tem que ser sensível para obedecer. Ele fala através da sua palavra e você tem que decidir obedecer. Amém? Ele não muda ninguém a pulso. E eu não mudo você e seu irmão que está do seu lado também não te muda. O Espírito Santo, ele está dentro de você, ele fala no seu interior. A palavra fala com você, mas é uma escolha sua querer mudar. É uma escolha sua querer sair do lugar que você está e ir para um lugar melhor. Amém? É sua decisão. Você faz o seu futuro. Amém? Aleluia. E outro ponto que eu quero citar antes da gente destacar obras da carne e frutos do Espírito é que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês sabem que alguém é alguém espiritual, cheio do fogo? Alguém pode levantar a mão, falar. Ninguém, rapaz. Exatamente. Eu conheço alguém espiritual, não é porque ela corre dentro da igreja, não é porque ela fala muito em línguas, não é porque essa pessoa serve em vários departamentos da igreja, não é porque ela tem um ministério, mas eu conheço alguém pelos frutos que ela está liberando. Às vezes, amados, tem ministros cheios da palavra que são usados por Deus, porque Deus ele não tira o dom que Ele deu, mas que quando chega em casa, amados, Ele trata os irmãos com o amor do mundo. Passa a mão na cabeça, leva para casa, dá até presente. Mas quando chega em casa com a esposa, é na ignorância. Não trata bem a esposa, não trata bem os filhos. E vice-versa, amém? Homem e mulher, a mulher também não trata bem o marido, não trata bem os filhos, desonra o seu patrão no seu local de trabalho. Então, ser espiritual é você dar frutos bons, amém? Claro que orar em línguas é importante. Claro que correr na presença do Espírito também é importante. Mas que seja um conjunto, amém? Que você seja alguém equilibrado. Amém? Aleluia.
Glórias a Deus. Então, você vai conhecer alguém pelos seus frutos. Eu conheço você pelos seus frutos. Eu estava lendo um livro e o livro disse assim, o autor, né? Eu conheço alguém apenas conversando 5 minutos com ele. Quando eu começo a conversar com ele, eu começo a ver aquilo que está dentro do coração dele. As palavras que ele libera estão entregando ele. Eu até postei, acho que foi no meu WhatsApp, né, que aquilo que está dentro de você, em algum momento, ela vai te entregar. Aquilo que está dentro do seu coração, do seu espírito, em algum momento vai sair para fora. Às vezes vai acontecer uma circunstância e você sem perceber, liberei. E a pessoa vai dizer, rapaz, fulano, oxê, fulano não agia tão espiritual e está assim. É porque às vezes por dentro tem coisas, né, palavras, frutos que precisam ser mudados. Amém? Aleluia. E agora, amados, nós vamos destacar um pouco das obras da carne e frutos do Espírito. Eu não vou destacar com tanta ênfase, porque como o nosso tempo é um pouco discorrido, então a gente vai destacar algumas coisas, amém? Em alguns eu vou me aprofundar mais um pouco, tá certo? Queria que Miele abrisse lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 25. Eu queria que você lesse comigo, amém? Esse versículo, ele embasa a nossa ministração de hoje. Aleluia. Gálatas 5, do versículo 19 até o 25. Amém? Aleluia. E a palavra diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, antes ele havia falado, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos até o 25. Mas o fruto do Espírito é amor. Você pode dizer? Mansidão, e contra essas coisas não há lei. Amém? Então, amados, esse capítulo 5 e esse tópicozinho aí do versículo 19 ao 25, ele embasa a nossa ministração de hoje. Amém? Aleluia. E nós vamos começar falando um pouco sobre as obras da carne. E logo após nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. Amém? E quando você ouvir o que são obras da carne, se você identificar alguma coisa em você, não se condene, amém? Foi igual a professora do Rema, ela falou para a gente, se você estiver ouvindo algumas coisas dessa matéria aí, você dizer, mas rapaz, eu estou fazendo isso. Não se condene. É para que você se corrija. É para que você se alinhe. Amém? E comece a dar frutos. Aleluia. Então vamos lá. O que são obras da carne? São práticas do velho homem. Amém? São práticas daquele homem que você era antes de Jesus. Aquele homem que vivia segundo o curso do mundo, segundo o que o mundo pensava, segundo o que Satanás queria que você fizesse. Amém? Mas você não é mais ele. Amém. Você se lembra que eu falei que você morreu para o mundo, aceitou Jesus, nasceu de novo no Espírito? Então, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram, né? Então, eram os feitos do corpo, práticas que puxam para o pecado. Amém? E o que é pecado, Tuti? Pecado é tudo aquilo que é contra Deus. Pecado é tudo aquilo que te leva à morte, que te leva ao fracasso. Pecado é tudo aquilo que nos leva a desobedecer ao Senhor. Se você vê alguma coisa na sua vida e que você diga, ops, a palavra diz assim, assim, assado. E por que eu estou fazendo assim? Amém? Dentro de você tem um alarme. Que de vez em quando ele vai fazer. Não é assim não, sabe? Mas vai.
Ele apita. É que meu apito não saiu muito bonito, sabe? Mas ele apita. Cada um tem o seu apito. O meu é assim, aí o seu é diferente. O seu pode ser mais acanaiado, pode ser mais, mais fino, mais grosso. Amém? Então, o Espírito Santo está dentro de você. E ele vai te sinalizar aquilo que está em linha com a palavra e o que não está em linha com a palavra. E você, conhecendo a palavra, também vai saber o que é que está em linha com a palavra e o que não está em linha com a palavra. Amém? Aleluia. Outra coisa, amados, o pecado, ele sempre vai levar à morte. O pecado, ele sempre traz destruição. O pecado, ele nunca vai ser bom para você. Pode ser bom para a sua carne. Pode satisfazer um desejo seu. Mas nunca vai te fazer crescer. O pecado, ele rouba o seu crescimento. O pecado, ele rouba de você viver o melhor de Deus para você. O pecado, ele rouba a sua comunhão com o Senhor, que é a coisa mais importante da sua vida. É estar com o Senhor, é ter comunhão com Ele. Amém? E como eu falei, o salário do pecado é a morte. Eu não vou ler o versículo, mas vou citar para você notar. Lá em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Amém? Então, amados, estejam atentos. Amém? Quando o pecado bater à sua porta, você fale que a palavra chegou primeiro. Amém? E rebata ele com a palavra. E tem situações, amados, que você não vai apenas falar, mas que você vai fugir. Amém? Tem coisas que você não vai dizer, está repreendido em nome de Jesus e fica lá. Você se lembra de José? Quando ele foi tentado, ele falou com a mulher, ele disse que não queria, que não ia pecar acima de tudo contra Deus. Mas houve um momento, amados, que o pecado veio de encontro a ele novamente e ele saiu correndo. E ele foi embora, ele não permaneceu. A Bíblia diz que se teu olho pecar, arranca e lança fora. Se tua mão pecar, arranca e lança fora. E se teu pé pegar, arranca e lança fora. Ele não estava dizendo fisicamente. Mas se tem coisas na tua vida que está te fazendo pecar contra o Senhor, arranca e lança fora. Se é uma amizade que está te levando para longe do Senhor, arranca essa amizade e lança fora. Não se intriga, mas se afasta. Amém? Se afasta. Porque a tendência não é você trazer, em muitos momentos não é você trazer ela para Deus, mas é ela te levar para o mundo. Amém? Se você estiver bem fundamentado, bem estabelecido no seu espírito com a palavra, você vai trazê-la. Mas se você estiver meio cambaleando, corre o risco de você cair. Amém? Aleluia. Então nós vamos começar agora, amados, falando um pouco sobre as obras da carne, que nós já vimos lá no versículo que a gente leu. Amém? A primeira que nós vamos ver vai ser o quê? Prostituição. Amém? Prostituição, como nós já sabemos, é alguém, que disponibiliza o seu corpo para ser usado por outras pessoas em troca de dinheiro. Então, ele entrega o seu corpo para a prostituição. Mas esse termo prostituição também, ele traz outros significados, que pode ser também para o adultério. Alguém que é casado, ele quebra a aliança que ele fez com essa pessoa, que disse para ela que amar ela até que a morte o separasse. E quebra essa aliança, traindo essa pessoa. Então, isso também é prostituição. Amém? E também traz o significado de fornicação. Que você também já sabe, o pastor cita muito isso aqui, principalmente aos jovens que ainda não casaram. Fornicação é você ter relação sexual antes do casamento. Isso vai trazer percas para a tua vida. Isso vai te tornar, mesmo sem você querer, um prostituto. Sim, mas eu não sou um prostituto ou uma prostituta. Mas aqui fala que prostituição também, dentro desse termo, entra fornicação. Você entende isso? E a segunda obra da carne, fornicação, e eu já citei para você. É você ter relação sexual antes do casamento. Você entende? Terceira, impureza. E todas essas palavras, amados, essas obras da carne e frutos do Espírito que eu estou citando para você, todas essas palavras vêm do grego e todas trazem um significado dentro delas, tá certo? Impureza, amados, significa toda prática sexual que contamina o seu corpo.
Tudo aquilo que você faz relacionado ao sexo, que contamina o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, você está se tornando impuro. Amém? Você se torna impuro. Amém? O outro, lascívia. O que é lascívia, Tote? Luxúria, sensualidade. É alguém que não consegue dominar o seu desejo da carne, o desejo de querer atrair atenção para si mesmo. Né? É tanto que lá fora, amada, a gente vê no mundo pessoas que andam com roupas mostrando até, né, aquilo que não é para mostrar. Anda com a bunda de fora, mostrando, né, os seios, aquilo que não é para ser mostrado. A Bíblia diz que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo e que ele deve ser mostrado somente ao seu esposo ou à sua esposa quando você se casar. Mas lá fora, amado, eles não têm a palavra como guia da vida deles e eles andam nesse meio, nessa prática. Eles mostram o seu corpo e eles acham bom. Né? As mulheres, principalmente, elas acham bom quando passam na rua e os olhos dos homens fazem assim. Né? Elas passando e os olhos correndo atrás delas. Ah, elas se acham demais. Mas você não é assim. Amém? Você é uma mulher santa, uma mulher linda, a menina dos olhos de Deus. A mulher lá do Provérbios 31. E você guarda o seu corpo. Amém? Somente para o seu esposo ou sua esposa quando você se casar. Tá certo? Aleluia. Outro, idolatria. É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Tudo aquilo que rouba o lugar que pertence ao Senhor se torna idolatria. Você pode colocar uma pessoa como idolatria, idolatrar essa pessoa, o seu esposo, o seu filho, dizendo, rapaz, eu não vou para o culto porque meu esposo não deixou. Você está idolatrando o seu esposo. Não, eu não vou para o culto hoje, porque o meu filho, ele não pode levar sereno, ele não pode levar frieza. Então, não vou para o culto. Você está deixando de vir adorar o Senhor por conta do seu filho. Ou o seu trabalho. Não, eu não vou mais para a igreja nesses dias de culto assim. Não vou mais no domingo, não. Porque apareceu uma porta de emprego e se eu for para a igreja, eu deixo de trabalhar. Aí você para de buscar. Aí vai chegar um momento que você parou de buscar que você vai perder o emprego. Porque tem pessoas que só buscam ao Senhor para receber. Quando recebem, elas correm. Amém? O Senhor, Ele quer te abençoar. E quanto mais você está na presença dEle, mais abençoado você vai ser. A Bíblia diz que você já é abençoado, mas mais bênçãos virão. Amém? Outro, feitiçaria. É você violar a vontade de outras pessoas, né? É você manipular a vontade de outras pessoas. Vamos citar os feiticeiros e os bruxos, né? Que eles fazem mal como exemplo. Fulano gosta de alguém, aí quer casar com aquela pessoa. Eu vou ali no macumbeiro, ele faz uma macumba, me juntam com aquela pessoa, eu me caso. Ou eu vou no macumbeiro, eu quero fulano, fulano é casado. Ou fulano, faz essa macumba para descasar fulano, para ele se divorciar, para eu casar com ele. É macumba. É cão purinho. É o cão purinho. Aí o cão que manipulou a pessoa e a pessoa também está endemoniada. Acho que o cão, ela está mais no cão do que o cão nela. Não é isso? E também, amado, tem a feitiçaria do crente. Né? Que é as profetadas. Às vezes você chega no culto, né? Aí vai orar, está precisando de alguma coisa na sua casa. Aí você vai orar, tem um irmão do seu lado que tem condição, você diz, Senhor, obrigada, Pai, porque a minha luz se vence amanhã. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Mas o Senhor está mandando provisão. Então você está usando da sua necessidade para manipular outra pessoa. Você não precisa manipular outra pessoa, o Senhor vai mandar. Se você permanecer crendo e agradecendo, vai chegar a provisão. Amém? Então também tem a macumba gospel. Cuidado, viu, na macumba gospel? E temos também a inimizade. Inimizade já se fala, né? São tudo aquilo que traz briga, confusão, rancor, falta de perdão. E a palavra diz que eu e você fomos chamados para perdoar. O Senhor nos perdoou primeiro, porque eu e você não vamos perdoar o nosso irmão. Amém? E vamos adiantar que o tempo está correndo. Porfias significa contenda e discussão. Então, onde há contenda, o diabo está lá, no meio. Né? Briga com fulano, faz mais, grita mais, dá um murro nele, dá uns tapas nele, puxa o cabelo. Então, o diabo está lá no meio.
Amém? Emulações. Inveja amarga do sucesso do outro. Ciúme. Aqui no versículo falou ciúme. Aqui citou emulações, né? Que eu tirei aqui da apostila do Rema. Então, é você ver o sucesso do seu irmão. E quando você vê o sucesso da irmã, mas rapaz, fulano comprou um carro. E por que eu não comprei também, hein? Mas rapaz, aí fulano comprou uma casa, ainda melhor do que a minha. Mas rapaz, e por que eu não comprei? Então, você está com ciúme do que o seu irmão conseguiu adquirir. Mas a Bíblia diz que você deve se alegrar, alegrai-vos uns com os outros. Amém? Se seu irmão comprou primeiro, se alegre com ele, que a sua também vai chegar. Amém? Aleluia. Discórdias, ambição egoísta, cobiça. Tem umas que eu só vou citar por conta do tempo, tá certo? Iras, a gente já sabe. Fúria explosiva, pessoas que têm um pavio curto, brigam por tudo. Se alguém falar, não tem aquele ditado que diz, fulano fala, vem com uma pedra, eu vou com 4. Né? Fulano fala uma coisa, eu vou para tudo, com tudo para cima dela. Pessoa diz, mas rapaz, mas eu sou assim, é o meu temperamento. Mas você não é mais você do passado. Você domina a sua carne. Amém? Então, o seu temperamento tem que mudar. Mas eu nasci assim, vou morrer assim. Vai não. Tem aquela musiquinha que diz, né? Tem um homenzinho torto, morava numa casa torta, vivia uma vida torta. E assim por diante, né? E quando ele encontrou Jesus, tudo que era torto se endireitou. Amém? Então, tudo que era torto se endireitou. Tudo que estava torto foi consertado. Você estava torto. Estava tão torto, irmão, que você não passava nas portas ali, não. Estava torto demais. Para passar, você tem que estar retinho assim, ó. Você estava torto demais. Mas quando você achou a palavra, ela foi te consertando, te mudando. Amém? Ela foi te mudando. Tem um exemplo de um homem, irmão. Eu vou citar até o exemplo que a professora citou. Ela disse que ele começou a fazer o rema. E a palavra revelada começou a entrar dentro do coração dele, né, e começou a desfazer tudo aquilo que ele vinha recebendo de anos. Né, que Deus matava, que Deus colocava doença, que Deus queria que ele ficasse, que ser humilde era viver com chinelo torado, com roupa rasgada. Ele chegou no rema, né, e viu que não era isso. Que ele foi feito para viver em abundância, em todas as áreas. Que Jesus, ele veio para curar e não para trazer enfermidade. Aí ele chegou para o pastor no final da aula e disse assim, ô professor, agora o senhor me deixou confuso. Porque eu recebi uma coisa e agora estou recebendo outra. Aí o professor olhou para ele e disse assim, não, eu não te deixei confuso. Apenas quando você recebeu a palavra, acendeu uma luz e você viu a bagunça que estava aí dentro. Tinha uma bagunça dentro de mim e de você. Quando a palavra chegou, a bagunça foi exposta e ela começou a ser arrumada. Ela começou a ser colocada no lugar. Amém? Aleluia. Outra coisa, querido. Heresia. Heresia, você já sabe, a gente já conhece, mesmo que você não fosse cristão, você já sabia. É tudo aquilo que vai contra o que a palavra do Senhor nos instrui. Tudo aquilo que vai contra a palavra é heresia. Amém? Facções, divisões, oposições, inveja. Inveja você já sabe, né? Eu compro uma coisa, aí alguém, pode ser um cristão ou não cristão, veio e diz, mas rapaz, fulano comprou, eu quero também. Né? Ou alguém vai na sua casa, vê uma estante linda que você comprou, e diz, fulano comprou a estante. Fulano, tu compraste aonde, hein? Aí quando chega no outro dia, vai lá na loja e compra do mesmo jeito da sua. Né? Vê um fulano com chinelo, lindo aí. Fulano, tu compraste seu chinelo aonde, hein? Eu queria um desses, mas é bonito, viu? Comprei em tal lugar. Eu comprei ali, lá na... Não é que diz nessa loja que tem ali, meu Deus do céu? Na Farias. Aí no outro dia ela vai e compra o chinelo igual ao teu. Então isso é inveja, tá certo? Homicídio é você matar alguém. Seja com uma faca, seja com um tiro, ou também falando mal da outra pessoa. Eu falo mal da outra pessoa, eu estou matando a vida dela. Estou matando a influência dela. Às vezes vamos dizer assim, um exemplo. Dani está conversando com alguém e essa pessoa fala mal da irmã Gleide. E Dani, ela tinha um pensamento muito amoroso com Gleide. Amava Gleide. Meu Deus, ela chegava em todo canto e dizia que Gleide tinha um caráter imenso. É um exemplo, tá certo?
Mas essa pessoa envenenou o coração de Dani. E logo após a outra pessoa sair, Dani já ficou com quando vê Gleide, mas rapaz, Gleide fez isso. Gleide agiu assim. Meu Deus. Então, feitiçaria e você envenenar outra pessoa contra o seu irmão. Tá certo? Então, guarda isso no seu coração. Senhor, não chamou você para ser fifi. Nós não fomos chamados para participar do programa do Fofocalizando, que passa na SBT, viu? Deixa a vida do seu irmão do lado. Ele vive a sua vida e você vive a dele. Tem aquele ditado que diz, às vezes o macaco olha para o rabo do outro e esquece do seu. Né? Pois pronto, olhe para o seu. Amém? Outra coisa, bebedices. Não preciso nem citar, né? Pessoas que vivem bebendo, alcoólatras, que se deixam dominar pelo vício. E naturalmente falando, eles não têm nem força de se levantar, não têm nem força de deixar o vício. Porque estão dominados por aquilo. Glutonaria, pronto. Glutonaria é você comer demais, né? As pessoas dizem, o crente não come, não bebe, mas come que é uma beleza. Não é? A gente pode comer, mas com moderação. Se a gente comer coisas que prejudiquem o nosso corpo, a gente vai morrer antes do tempo. Toda quebra de princípio traz uma consequência. Se você come muito doce, você pode dizer, não, mas eu ando sarado e curado. Jesus já levou sobre ele minhas enfermidades. Se você come muito doce, você vai acabar tendo diabetes. Mas eu sou sarado e curado. Mas você está quebrando princípio. Certo? Eu vou dar o meu exemplo. Eu estava dizendo até a Tainá. Quando eu era mais... Não, pequena não, né? Porque eu sou mais nova. Mais nova. Eu assistia muita televisão. Eu chegava da escola... Meu filho, a televisão, eu disse até a Tainá, a televisão era aqui. Eu me sentava aqui. Eu ficava tão embelezada com os desenhos que estavam passando, que eu ia almoçar na frente da televisão, meu filho, o prato caía, a colher caía no chão, o comer caía no chão. E eu assistindo. O povo chamava e eu estava nem aí. O povo tinha que ir lá dizer, Tote, porque eu não escutava. Era, meu filho, era sério o caso. Dizer, todo sai de frente da televisão, não fica tanto tempo assim, tão perto, que isso vai prejudicar a tua vista. E eu não obedeci, né? E eis que veio a fatura do cartão que eu comprei. Né? Estou usando óculos, na quebra de princípio. Então não quebra princípio não, tá certo? Amém? Aleluia. E agora nós vamos para os frutos do Espírito, para a gente finalizar, que o nosso tempo está correndo, tá certo? Queria que me abrisse lá em João 15, eu não vou ler todo, por conta do tempo, lá em João 15, do 1 ao 8, mas eu não vou ler a passagem completa. Diz assim, Jesus, ele disse, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós podeis dar fruto, se não permaneceis em mim. O resto você lê em casa, amém? Eu e você, amados, nós somos enxertados na videira que é Jesus. Amém? E eu e você temos a responsabilidade de darmos frutos. Amém? Frutos maravilhosos, igual a irmã Aparecida está citando ali. Frutos que as pessoas veem, rapaz, fulano é assim. Que alguém falar de você para outra pessoa de mal, aí falo, não, Raquel, de jeito nenhum, eu conheço os frutos de Raquel. Ela é uma bênção, não fala mal de ninguém, honra a sua liderança, honra os seus patrões, é uma bênção dentro de casa. Eu não acredito nisso do que você está falando, não. Então, os seus frutos têm que dizer o contrário daquilo que alguém for falar de você. Amém? Então, amados, você vai ser conhecido pelos seus frutos. E o fruto, ele é produzido em você. Você é o galho, Jesus é a videira. E tudo que há de melhor há dentro de você, no seu espírito. Aí você diz, Tote, mas eu vivo pedindo paciência a Deus. Paciência você já tem. Você só tem que colocar para fora. É um fruto do Espírito que está dentro do seu espírito. Amém? Você é um homem espiritual que possui um corpo, a sua casa. Isso é sua casa. Ó. Se o seu espírito sair, você morre. É igual aquele ditado que diz, saco, como é que diz? Saco vazio não fica em pé? A mesma coisa é você. Se o seu espírito sair, que é a vida que há aqui, o seu corpo cai. Então, isso é só a sua casa. Amém? Você é um espírito, habita em um corpo e possui uma alma. Amém?
Então, os frutos do Espírito é a manifestação da natureza de Deus em nós. Então, tudo que nós produzimos de bom, amados, é por conta de Jesus. Quando você vivia no mundo, você vivia praticando as obras da carne. Quando você aceitou Jesus, você vive praticando os frutos do Espírito. Amém? Aleluia. A Bíblia diz, eu não vou ler por conta do tempo, lá em Salmos 1, versículo 3, amado, fala que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Nós somos comparados a árvores. E as árvores, aquelas que são frutíferas, elas dão o quê? Frutos. Se você planta um pé de manga, ele tem que dar o quê? Manga. Se você planta um pé de goiaba, ele tem que dar goiaba. Se eu planto um pé de maracujá, ele tem que dar maracujá. Certo? Então, você tem que dar os frutos de acordo com o reino que você está agora. Tá certo? Lá em João 15, 2, diz que nós somos alguém que fomos criados para dar frutos. Amém? O nosso propósito é dar fruto para o Senhor, é dar fruto no reino dele. Somos conhecidos, como eu já falei, pelos frutos que nós damos. E o primeiro que eu vou citar para vocês é o amor. Amém? Você foi chamado para andar em amor. E não é o amor natural que quando alguém te faz raiva, você quer dar um murro e dar nele. Não. É o amor tipo de Deus. Quando a pessoa te faz uma raiva, você age com amor com ela, você perdoa a pessoa. Mesmo que a pessoa tenha feito o errado, mesmo que ela seja errada, mas você vai lá e pede perdão. Amém? Porque você entendeu que o amor tipo de Deus, ele não se move por circunstâncias, mas ele se move pela palavra. Amém? Aleluia. O amor do tipo de Deus, amado, ele não ama apenas de aparência, mas ele ama em práticas. Não adianta você dizer que ama, mas você ter raiva do seu irmão. A Bíblia diz que quem tem raiva do irmão é homicida. A mesma coisa está matando o outro com uma faca, com um tiro. Dá uma paulada na cabeça, matou o outro, pronto. A mesma coisa de você tendo raiva do seu irmão do seu coração e não está liberando perdão. Tá certo? O segundo que eu vou citar para você, alegria. A alegria ela está plantada dentro do seu coração. E você só tem que colocar ela para fora. Quando a circunstância vier, você não precisa começar a chorar. Você só precisa começar a rir. Você lembra do louvor que o Bruno cantou no início? Ha, 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 ha. Pronto, você começa a rir. Aí quando você começar a rir, Deus começa a agir. Porque a sua risada vai ser uma risada de fé. Amém? Então começa a rir, a alegria já está dentro de você. Lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, na parte final do versículo, eu não vou abrir, só você guarda aí no seu caderno, diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então a alegria está dentro de você. E ela te fortalece. Quando vier a circunstância, você vai começar a se alegrar, a rir, a declarar a palavra, e isso vai te fortalecer espiritualmente. Amém? Outro, amado, paz. Paz significa segurança, prosperidade, tranquilidade. Amém? Então, paz, amado, não significa que não tem problemas. Paz significa você estar bem em meio à tempestade. Exemplo de Jesus, né, quando eles estavam no mar, e Jesus estava lá no barco dormindo, tranquilo. E os discípulos estavam apavorados quando a tempestade estava agindo ali. Mas Jesus estava tranquilo, ele estava em paz. Não todo, mas está tendo problema. Meu filho, permaneça em paz. Amém. Você não é movido, a paz do tipo de Deus não é movida por circunstâncias. Ela é movida pela palavra. Quando vier problemas, está escrito. Está escrito. Amém? Aleluia. E eu vou deixar um versículo para você, que é lá em Filipenses 4, 6, 9, que diz que nós somos guiados pela paz. Se você tiver paz no seu espírito, você prossiga. Se você não tiver paz, se tiver algo arranhando no seu interior, igual um gato, quando ele está, né, arranhando, você não haja. Você para, ora, descansa. Se sente paz, avança. Se não te sente paz, né, agora não. Pode ser que não seja, não é que não seja a vontade de Deus. Em muitos momentos é porque você ainda não está pronto para receber ou fazer aquilo. Amém? Outro, amado, longanimidade, paciência. Amém? Você foi chamado para ser paciente. Paciente com seus filhos, paciente com seu esposo, paciente com seu irmão, que você congrega aqui na igreja, que às vezes ele fala alguma coisa e você não gosta. Eu vou lá na casa dele agora. Vou falar um monte de coisa. Vou dizer isso e isso dele também. Ele disse que eu fazia isso, eu vou dizer, tu faz isso, isso e isso. Eu vi tu fazendo isso, vou dizer mesmo é para o pastor. Não, você tem que ser paciente. Você suporta o seu irmão, mas esse suportar não é que você fala, eu suportando fulano. Tem que suportar porque tem que suportar mesmo.
Porque se não fosse, eu não suportava também não. E se eu não suportar, eu vou para o inferno. Não, é suportar suportando, amém? A Bíblia diz que nós temos que suportar a fraqueza daqueles que são fracos, porque você é forte. Amém? Aleluia. Outro, benignidade. É alguém que fala, quando alguém vem gritando, ele vai, calma, é David. Calma, irmão. Se acalme. Tudo vai bem. Já deu tudo certo. Não precisa gritar, tá bom? Então é isso aí, é benignidade. Lembro de David. Quando eu vou falar com David, ele fala, a paz, irmã. A irmã podia fazer isso? Amém, eu posso. Amém? Aleluia. Quem é benigno, amado, ele ama. Amém? Ama os seus inimigos, ama quem faz o bem, ama quem lhe machucou, ama quem lhe fez o mal, ama alguém que quebrou as suas expectativas. Amém? Você foi chamado para amar. Bondade, já se diz, alguém bom. Alguém que faz boas obras. Alguém que faz boas obras, amém? Fidelidade, estamos finalizando. É alguém que é digno de confiança, alguém fiel, alguém que não muda. Ele é fiel independentemente do que aconteça, tá certo? Ele é fiel nos horários. Quando chega, o pastor diz, fulano, vai ter reunião tal hora. Eu chego cedo, porque eu sou fiel ao horário. Eu sou fiel naquilo que eu faço. Eu digo, fulano, vamos marcar para ir na rua, para ter perna, pelo menos, conversar. Aí a pessoa diz, fulano, bora. Eita, fulano, vou não. Me deu um desânimo agora. Ixi, vou não. Você quebrou a sua palavra. Vai chegar um momento de você quebrar tanto a sua palavra que fulano vai, uma pessoa vai dizer, eu vou chamar fulano para ir na rua. Não, chama não. Ele só faz dizer que vai e não vai. Ele só faz dizer que faz e não faz, só sabe falar. Mas não age. Amém? Então, seja digno de confiança. Seja digno de confiança no lugar que você serve. Se você serve em algum departamento, amado, honre. Seja fiel. O Senhor, Ele não galardoa pelo lugar que você está. Ele não galardoa porque você é um pastor, é um profeta, é um ministro de louvor. Ele não galardoa porque você é um missionário que está rodando não, Ele galardoa pela sua fidelidade. Se você for fiel àquilo que Ele colocou nas suas mãos, Ele vai te galardoar com uma alegria sobrenatural. Amém? Aleluia. E faça bem, amado. Quando estiverem na sua frente e melhor ainda, quando não estiverem vendo. Aí é que você vai ser fiel. Porque se alguém está vendo, você faz com a maior nos detalhes. Aí quando alguém sai, vou fazer todo jeito, ele não está vendo mesmo, mas Deus está vendo. Viu? E é Ele quem recompensa sobre todas as coisas. E mansidão, alguém gentil, moderado, que não age com violência. Tá certo? E por último, para nós finalizarmos, o Ministério de Música já pode vir. Domínio próprio. Amém? É você dominar a você mesmo. É você ter controle sobre a sua carne, ter controle sobre os seus desejos. Você é um espírito, habita em um corpo que ainda não foi restaurado. E uma alma que precisa ser renovada, tá certo? O seu corpo, fazer igual o pastor Cláudio Duarte, ele tem hormônios e precisam ser controlados, eles não se converteram. E a sua mente, ela precisa ser renovada pela palavra todos os dias. Tudo aquilo que você ouve e lê, é aquilo que a sua mente vai pensar. Tá certo? Então, seja cuidadoso com aquilo que você lê, com aquilo que você vê, com aquilo que você se alimenta. Tudo que você lança ao seu coração, é tudo aquilo que vai ser liberado para fora. E quando você liberar, consequentemente, vão ser as suas ações. Tá certo? Primeiro, está no coração. Depois, vai para as palavras. E quando você fala, aí você começa a fazer. Tá certo? Então, tenha domínio sobre si mesmo. Eu queria que Miele abrisse esse versículo, né, em Provérbios 16, 32. Para nós finalizarmos, amém? É o último fruto do Espírito para nós estarmos finalizando nessa noite. Melhor é o longâmeno do que o rei da guerra. E o que domina o seu próprio espírito do que quem toma uma cidade. Amém? Então, amados, você tem que dominar você mesmo. Não é eu que domino Clarice. Não, Clarice, tu não pode mentir. Não, eu digo aí, Tote, você não pode mentir. Tote, você não pode fazer isso. Né? As pessoas, às vezes eu venho no meio da rua, estava dizendo até a Tainá. Eu venho no meio da rua orando, eu conversando com eu mesmo, né? Às vezes eu orando ou falando alguma coisa. Às vezes eu venho na rua bem tranquila, aí vem alguém, aí eu desfaço, aí passo.
Aí Tainá disse até assim, quando a gente estava com as máscaras, né, ninguém via, mas agora eis que, glória a Deus por nós estarmos libertos da máscara, mas tem o lado, né, que a gente não pode mais conversar solto no meio da rua, pode pensar que nós é doido. Nós é doido, nós é pela palavra, mas às vezes né, a gente tem que vigiar, para o povo não chamar nós mais doido do que nós é. Mas nós é doido mesmo, nós é pela palavra, tá certo? Aleluia, glória a Deus. Então guarda essa palavra no seu coração, amém, amado? Os frutos do Espírito você precisa querer colocar para fora. Você já tem todos eles dentro de você. Mas se você não escolher praticá-los, você vai permanecer um crente cristão, aceitou Jesus, mas um homem carnal dentro da igreja, praticando as mesmas obras que praticava no mundo. E você vai permanecer estagnado, parado. O irmão cresce no seu propósito com Deus e você permanece lá. Diga, mas por que eu não cresço? Porque você não escolheu crescer. Você só cresce quando quer. Se eu não quiser crescer, eu não cresço. Se eu quiser permanecer no mesmo lugar, eu permaneço. Amém? Aleluia. Você recebe? Amém. Aleluia. O pastor pode vir, amém?